menos as duas primeiras, por conta da vela. Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando essa live, né? Uma simples introdução litúrgica e catequética do que vamos celebrar a partir de hoje. Vamos esperar só uns minutinhos Para ver se o para ver pessoal, o pessoal chega. O pessoal vai chegando aí. Perfeito. dando uma boa noite ao pessoal. Vou acompanhar aqui também ao vivo, porque aí eu vou vendo quem vai chegando e também se tiver alguma pergunta, eu já vou. Pronto, já tem aí 20 pessoas na live. O pessoal está chegando. Podem fazer perguntas. Bom, para a gente ir dando início, né, a essa breve introdução, não é uma formação porque a gente não tem tempo e também não é o objetivo hoje, né? A gente vai dar uma breve introdução do que a gente vai começar a celebrar hoje, na celebração de hoje da missa. Bom, gente, nós damos início, né, com essa celebração da Quinta-feira Santa, nós damos início ao tempo mais importante da igreja. A gente sabe que nossa igreja é uma igreja litúrgica, né, de rituais e um calendário litúrgico. E aí a Semana Santa é a grande semana da igreja, é a grande semana das celebrações. E hoje nós damos início ao Tríduo Pascal, que é a celebração e o tempo litúrgico mais importante da igreja, né? Primeira coisa, eu quero falar um pouco, dar uma introdução do que é o tríduo, né? Do que é o sentido de celebrar isso. E depois, especificamente, da celebração da quinta-feira, que é o primeiro dia do tríduo, certo? Primeira coisa, o que é o tríduo pascal? O tríduo pascal são 3 dias onde nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Como a gente sabe, tudo o que acontecia no Antigo Testamento era em visão de Cristo. Era tudo em visão de Cristo. Então, para a gente celebrar a Páscoa, a gente tem que saber o que é a Páscoa. A Páscoa ela não começou com a ressurreição de Jesus, muito menos com o ovinho de Páscoa de coelhinho, né? A Páscoa era uma festa já muito antiga do povo hebreu, né? Uma festa do povo de Deus, do povo escolhido. Então, 3 momentos celebra a Páscoa dos judeus e a Páscoa de Cristo. Vamos relacionar uma coisa com a outra, né? A Páscoa dos judeus, o que é que significa? É a saída, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da aliança, foi preso no Egito, escravizado, né? Houve os 40 anos para chegar na Terra Prometida e aí houve a passagem para a Terra Prometida, né? Então é uma festa, né, de origem hebraica, de origem judaica. Jesus era judeu, né? Jesus e Nossa Senhora e São José sempre celebraram a Páscoa, né? E aí a Páscoa de quê? Dos judeus, né? A Páscoa dos judeus, que celebrava justamente 3 aspectos: a escravidão, a morte e a passagem. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, faz aquela passagem e chega na Terra Prometida, né? Então a passagem, a Páscoa. E aí, essa é a Páscoa dos judeus. Beleza, vamos lá, a gente entendeu como é a Páscoa, a festa da Páscoa dos judeus. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode ir falando aí, se tiver muito rápido e tal, dá uma palavrinha que Ritinha e Marquinhos estão aqui, eles vão passando as dúvidas pra gente, certo? Então primeiro a gente tem que entender a Páscoa do judeu. O que era a Páscoa dos judeus? Celebrava a passagem do povo que foi liberto da escravidão, da morte para a vida. Houve então uma passagem, né? Uma Páscoa. E aí aconteceu o que? De Cristo, porque tudo o que acontecia no Antigo Testamento era em visão de Cristo, que é a plenitude de tudo, né? Cristo é a plenitude de tudo. E aí Cristo também celebra a sua Páscoa. Como? Sendo escravo, morrendo e passando da morte para a vida, a Páscoa, certo? Então a mesma coisa que aconteceu com a história do povo hebreu acontece com Jesus em 3 dias. Ele sofre, é escravo, se faz escravo, morre e ressuscita.
Então é a mesma coisa, tudo se planifica em Cristo, em Cristo. Então, para a gente entender, né, o que é a Páscoa, primeiro, o que se celebra a Páscoa, e agora a gente vai entrar um pouquinho na dimensão da celebração de hoje, do Tríduo Pascal. Tríduo, repito, 3 dias, né? 3 dias. Na contagem judaica, o dia é quando se põe o sol e aparece a primeira estrela no céu. Então, à tarde, quando se põe o sol às 5h30, 6 horas, começa o dia. Então, hoje já começou o nosso Tríduo Pascal, as nossas celebrações pascais, beleza? Vamos lá. A quinta-feira é o primeiro dia, certo? A gente começa hoje, na quinta-feira, e aí eu queria chamar a atenção uma coisa para vocês. Percebam, nesses 3 dias, percebam que a celebração é uma só. Não existe 3 celebrações, é uma só. Hoje o padre começa com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e só vai fazer de novo isso lá no sábado, na bênção final. Então é uma celebração só, né? O Tríduo Pascal é uma só, é uma continuidade. Hoje não termina, ela dá uma pausa e aí recomeça amanhã às 3 horas da tarde. Para vocês entenderem, prestem atenção essa semana, né? Aliás, esses 3 dias, como é uma continuidade. Como é uma continuidade, não existe a bênção final de hoje. Vocês vão ver no final da missa, não vai ter bênção final, né? Não existe, é um início. A celebração começa hoje, né? O tríduo começa hoje. E aí o seguinte, né? A quinta-feira santa é o primeiro dia. Na celebração de hoje tem 2 aspectos interessantíssimos e importantíssimos para a nossa fé. Vocês vão perceber que existem 2 atos, né, importantes. Primeiro, o lava-pés, o rito do lava-pés, né? O que é o rito do lava-pés? O rito do lava-pés não é somente um ato de que Cristo mostra que ele veio para ser humilde. Sim, claro, a gente sabe que Cristo veio para ser servidor, mas essa servidão tem um outro sentido. Ele se faz escravo por nós. Lembra que o povo judeu fez escravo? Cristo também se faz escravo hoje, né? É muito interessante quando Jesus, Deus, se rebaixa para lavar a sujeira do humano. Cristo, Deus, não tem nojo da sujeira do homem. Ele se rebaixa e vai lavar os pés. Isso é um costume dos escravos, lavar os pés do seu Senhor. Então, Deus se fez escravo, certo? Então, um outro detalhezinho. Quando Pedro diz assim, Senhor, não lava meus pés. Aí Jesus disse assim, Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Isso significa o quê? Se nós não aceitarmos que Cristo vai nos servir na cruz, a gente não vai ter parte com Ele. Outra coisa também importantíssima. Hoje celebramos a missa o rito do lava-pés e a instituição da Eucaristia. Gente, a Eucaristia é a grande riqueza da igreja. Quando as pessoas disserem, a igreja católica é rica, a primeira coisa que você tem que pensar como católico é a Eucaristia. É o maior presente que Cristo deixou para a igreja, a Eucaristia. Interessante a gente saber, tudo na vida, já dizia a filosofia, existe uma natureza e existe uma substância. O pão e o vinho, a natureza física, pão e vinho, trigo e uva, pela força do Espírito Santo e as mãos, a imposição das mãos do sacerdote, ela muda a substância, há uma transubstanciação. O que a gente via que era pão e vinho, a gente vê, a natureza é a mesma, só que a substância não é a mesma, a substância mudou. A gente não pode jamais, enquanto católico, dizer que o pão e o vinho representam Jesus Cristo. Mentira, mentira, gente. O pão e o vinho não representam Jesus Cristo. O pão e o vinho são corpo e sangue de Cristo. É diferente. É diferente. Não, a gente não pode dizer que o pão e o vinho, aquilo ali representa. Jamais. Se você disser isso, é uma heresia. A gente tem que acreditar. Nós cremos, nós somos católicos e cremos que ali é. Não é que representa ou lembra, não. Aquilo é. Depois da imposição das mãos do sacerdote, ele muda a substância. Por isso que a gente chama de transubstanciação. E isso não é uma coisa nova.
Santo Agostinho já dizia lá no início da igreja, né? Ninguém come esse pão antes de adorar. Então, a gente não pode comer a Eucaristia, comer o pão, sem antes o adorar. É a certeza de que são pão agora é corpo e vinho agora é sangue, certo? Gente, então para terminar a nossa breve formação aqui, eu queria que vocês... Tem quantos minutos de ainda, Ritinha? 5 minutos. Tem 5 minutos aí, então tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, repito. Ritinha e Marquinhos estão aqui na frente, dá pra gente desenrolar. Então vejam, uma coisa que eu queria que vocês notassem, prestassem atenção na celebração de hoje, que são aspectos do tríduo, né? Primeiro, a celebração do tríduo começa hoje, mas não tem fim hoje, certo? Ela começa hoje. Então, não tem bênção final. No final, vocês vão ver que o altar vai ser desnudo, vai tirar tudo que tem. A igreja é abandonada. O Cristo é preso. O altar é desnudo porque o jejum eucarístico. Não vai ter mais missa. A missa é hoje, só vai ter missa agora, sábado, que já é o 3º dia, por causa do pôr do sol. Então, tira-se todas as toalhas da igreja, né? Tira todas as velas, tira tudo. A igreja fica desnuda. A igreja fica abandonada, né? Então, vamos iniciando bem. Gente, por que a gente todo ano celebra isso? Porque todo ano a gente celebra isso. Dizer uma coisa a vocês, não é como a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, que é uma coisa linda, que nos toca o coração lá em Brejo da Madre de Deus. Não é como o filme de Mel Gibson, que é lindo também, nos representa, mas a igreja presentifica aquele mesmo mistério. Então hoje, nós participando de todas essas celebrações, desculpa, a gente participando dessas celebrações, nós gozamos das mesmas graças que foram tidas por Nossa Senhora e os apóstolos lá atrás. A igreja presentifica, ela não relembra, ela não memoriza, ela não faz um teatro, ela torna presente de novo aquela mesma celebração. Beleza? Então, a gente amanhã, 3 horas da tarde, vai ter a celebração novamente, então a gente começa umas 2h45, a gente começa uma live de novo, falando sobre a Sexta-feira Santa. Lembrando, pessoal, amanhã é dia de abstinência de carne, certo? Abstinência de carne. A igreja pede jejum e abstinência de carne. O católico ele é obrigado a ter abstinência de carne e jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, tá bom? Católico amanhã não entra carne na casa de católico, beleza? É uma doutrina nossa católica. Uma pergunta? Pergunta? Diga lá, Rita. Não tem pergunta. Pessoal, a gente vai interromper a live agora. Vamos organizar para a celebração. E aí a gente vai desconectar e pede que daqui a pouco vocês conectem novamente. Que a gente vai no horário iniciar uma marcado. nova live. Tá? Valeu. Daqui a Até uns amanhã. minutinhos. Ok? Dá um ok aí, quem está assistindo. Dá um ok aí para confirmar com a gente. Daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos gravar, Salvar, salvar e publicar. publicar. Isso foi tão...